dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Depende do horário que você esteja assistindo essa maravilhosa aula da tia Carla Palma. E hoje a nossa aula é uma aula muito importante porque é o retrabalho do formulário 3. E eu vou reformular isso. É o retrabalho do último formulário do ano, gente. Vocês têm noção? O último formulário. E olha, escolhemos um tema bastante importante do nosso formulário, né? Eu acho que vocês perceberam aí. Vamos então fazer esse retrabalho e vocês que erraram as questões vão entender o porquê de errar, de terem errado, desculpa. E vocês que acertaram, vamos reforçar esse conhecimento, tá bom? Vamos começar então o nosso retrabalho. Vou ficar aqui no cantinho. Bem, começamos com o texto 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, né, gente? Foi na sexta-feira, algumas sextas-feiras aí que se passaram. E eu não sei se vocês estão acompanhando os noticiários, mas no dia 19 de novembro, um dia antes do Dia da Consciência Negra, aconteceu algo, né? Um assassinato que fez com que esse dia ainda se tornasse mais importante, né? Deixa a tia Carla ler então com vocês o texto que estava lá no formulário de vocês. 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. O Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra foi instituído por meio de uma lei de 2011. Esse dia relembra um personagem importante da história da resistência dos negros escravizados no país, Zumbi dos Palmares. Esse personagem foi o último líder do Quilombo dos Palmares, sendo morto por bandeirantes no dia 20 de novembro de 1695. Por isso, esse dia tornou-se a data para celebrar e relembrar a luta dos negros contra a opressão no Brasil. O Dia da Consciência Negra é uma data comemorativa usada para conscientizar a população a respeito do racismo presente em nosso país, que é resultado direto de mais de 300 anos de escravidão. Esse dia também é uma data de luta para todos que combatem o racismo e desejam a formação de uma sociedade mais justa. O racismo é atualmente um dos grandes problemas existentes em nosso país e ele reforça a desigualdade social, a violência contra os negros e o apagamento da cultura afro-brasileira. O Dia da Consciência Negra é uma data importante exatamente para que a população possa refletir sobre esses problemas. Atualmente, por exemplo, os negros são o grupo em nosso país que mais sofre violências, possui a menor média salarial e menos tem a sua cultura original valorizada. Tudo isso foi construído no Brasil por mais de 3 séculos de escravidão e de apagamento dos negros e da sua cultura após a abolição da escravatura. É importante considerarmos que medidas efetivas de combate ao racismo e à marginalização dos negros só começaram a acontecer no final da década de 1980. Desse modo, ainda há um longo percurso a ser trilhado no combate ao racismo. E o dia 20 de novembro é um convite para que possamos percorrê-lo. Combater o racismo é, no entanto, um compromisso diário de todos nós como cidadãos brasileiros e não deve ser realizado somente no dia 20 de novembro, mas sim todos os dias do ano. A construção de um Brasil, e melhor, mais justo, passa obrigatoriamente pelo combate ao racismo, né, gente? É interessante, né? É bem forte esse texto. Vamos interpretá-lo? Bem, questãozinha de VOE valendo 4 pontinhos, um ponto para cada questão certa. O Dia da Consciência Negra do Brasil foi criado em homenagem a Zumbi dos Palmares, o último líder do Quilombo dos Palmares. Certinho, né, meus amores? Por isso que o Dia da Consciência Negra é comemorado no dia 20 de novembro, como foi dito lá no texto. De acordo com o texto 1, o racismo foi um problema no Brasil, mas não é mais frequente nos dias atuais. Como eu gostaria de marcar certo, né, gente? Mas, pelo texto lá, é errado. O combate ao racismo é a principal luta celebrada no Dia da Consciência Negra, certo? Tudo isso está lá no texto, né? Deixa eu arrumar meus cabelos. Tudo isso está lá no texto, né, meus amores? Segundo o texto 1, o racismo no Brasil é resultado da escravidão. E falou isso não só uma vez. Falou que é resultado direto de 300 anos de escravidão. E se a gente for pensar, tem uma lógica mesmo. Então, gente, ó... Acertaram todas? 4 pontinhos, questão fácil de interpretação. Como a tia Carla fala, questão de interpretação é questão de leitura, né?
De acordo com a mensagem transmitida do texto, pode-se afirmar que marcar apenas uma alternativa acertou 2 pontinhos. Combater o racismo é um compromisso de todos os cidadãos brasileiros e deve ser realizado somente no dia 20 de novembro. Ah, não, né, gente? Está bem claro no texto que não. Acho que é no último parágrafo, inclusive. A construção de um Brasil melhor e mais justo passa pelo combate ao racismo, mas não é algo fundamental. Gente, é algo fundamental, errado. Nos dias atuais, os negros são um grupo em nosso país que mais sofre violências, mas os seus direitos são respeitados e sua trajetória valorizada. Errado. E eu pulei uma, né? Já fui para D, a D já está errada. Então já vou para E logo, depois eu volto na C. Já tivemos grandes conquistas na luta contra o racismo, por isso não há esse problema no Brasil. Gente, não há racismo no Brasil, não há esse problema? Errado. Aí vai para a terceira, que é a certa. O racismo é atualmente um dos grandes problemas existentes em nosso país e contribui na não valorização de algumas culturas originalmente dos povos negros. É essa a alternativa. Propositalmente eu deixei para falar por último. Não, né, gente? Tia Carla errou, mas foi ótimo. É a letra C, tá, meus amores? Vamos para a questão 3. Agora é gramática. Vamos ver. Analise as formas verbais destacadas em maiúsculos nas frases e marque aquela que apresenta um verbo no presente do indicativo. Eu achei uma questão muito fácil. Esse personagem foi o último líder do Quilombo dos Palmares. Gente, foi, pretérito perfeito. Viveremos em um país sem racismo. Viveremos, pretérito, futuro do presente. Zumbi lutava pelos direitos dos negros. Lutava, já aconteceu, pretérito imperfeito. Esse dia relembra um personagem importante na história, gente. É essa a alternativa. Presente, algo que acontece no momento em que estamos falando. Quando fala relembra, está acontecendo agora. Vamos ter certeza? A cultura dos negros mostrava-se importante, mostrava-se pretérito. Então, a alternativa certa seria a quarta alternativa. Acertaram? Facinha, né? 2 pontos. Oba, adoro essas questões de seu E. De acordo com os tempos pretéritos do modo indicativo, julgue os itens em C ou E. De novo, né, gente? Marcar C ou E aí, facinho também. Deixa eu vir pra cá um pouco. No trecho, esse personagem representou os escravos. O verbo em destaque encontra-se no pretérito perfeito, pois é uma ação perfeitamente concluída no passado. Sim, gente, certinho, representou algo que já aconteceu. O nosso país não discriminava a população. O verbo da oração está no pretérito imperfeito, pois é uma ação do passado que não foi completamente concluída. Também certinha, né, gente? Representava, parece que não acabou. Se fosse pretérito perfeito, seria discriminou, desculpa, falei representava, discriminou, tá? Na oração, o país lutou e amenizou o problema racial. O verbo em destaque, que é o lutou, encontra-se no pretérito mais que perfeito, pois é uma ação passada anterior a outra passada. Errado. Lutou é pretérito perfeito, é uma ação que já foi perfeitamente concluída. Se fosse o pretérito mais que perfeito, é lutara, né? No trecho, o Dia da Consciência Negra é uma data comemorativa a 2 verbos. Já está errado, só tem um verbo, só tem o verbo é. Um no pretérito perfeito e outro no pretérito imperfeito. Errado, gente. Primeiro, só tem um verbo. E o verbo que está aí está no presente. Ele é. Então, ó, 4 pontinhos para quem marcou a ordem certo, certo, errado, errado. Tá tudo tranquilo até agora? Acho que sim, né? Vamos continuar. Mais um texto agora do meu querido Armandinho. Você já sabe que eu amo esse personagem. Muitas pessoas são portadoras e nem sabem, e todos sofremos com isso. Pode ser transmitido pelos pais, amigos, da escola e até pela TV. E tem cura? Tem. Preconceito se trata com educação. Vamos fazer uma questão de interpretação dessa tirinha. Deixa a tia Carla ficar no cantinho aqui. Marcar uma alternativa. Após a leitura da tirinha, é possível afirmar que os personagens conversam sobre um vírus que todos podem transmitir, pois é uma doença grave, pois é uma grave doença física. Errado, né, gente? Não tá falando de vírus que causa uma doença física. Os personagens dialogam sobre bullying, que é praticado exclusivamente no ambiente escolar. Não estão falando de bullying.
Debatem sobre os amigos que são portadores e transmissores de uma boa educação. Não, né, gente? Falam da responsabilidade que os pais, a escola, os amigos e a TV têm de educar. Não, né, gente? Tá falando disso, não. Conversam sobre os portadores e transmissores do preconceito, mas logo apresenta a solução, a educação. É essa a questão. Eu acho que não tinha uma grande dificuldade, né, meus amores? Último item. Tranquilo até agora, né? Esse formulário aí foi um presente de Natal. Vamos para a questão 6. De acordo com os nossos... Opa, gramática. De acordo com os nossos estudos sobre concordância verbal, julgue os itens e seu é um pontinho para cada acerto. Muitas pessoas são portadoras. O verbo destacado está na terceira pessoa do plural para concordar com o sujeito portadoras. Gente, essa questão está errada. Por quê, tia Carla? Olha só. Quem é que são portadoras? Muitas pessoas. Esse aqui é o sujeito. O verbo tem que concordar com o sujeito pessoas e não portadoras, ok? Na fala, nós sofremos com isso. O termo em destaque, que é o sofremos, está na primeira pessoa do plural para concordar com o sujeito nós. Certinho, gente. O sujeito, quem que sofremos? Nós. Primeira pessoa do plural, verbo na primeira pessoa do plural, tudo certo. O preconceito tem cura, o verbo tem, concorda em número e pessoa, terceira pessoa do singular, com o sujeito preconceito. O que tem cura? O preconceito. A tia Carla ensinou para vocês. Eu gosto de substituir por um pronome pessoal, né? O preconceito é como se fosse ele. Ele, eu, tu, ele. Terceira pessoa do singular, verbo na terceira pessoa do singular, tudo certo. Na fala, o preconceito pode ser transmitido pelos pais. O verbo pode deveria estar no plural para concordar com o sujeito pais. Não, gente. O que pode ser transmitido pelos pais? O preconceito. O sujeito aqui no caso é o preconceito. O verbo tem que concordar com o sujeito. Essa é a regra da concordância verbal, lembra? O verbo concorda em número e pessoa com o sujeito. O sujeito é preconceito, então o verbo tem que concordar com o sujeito e não com a palavra paz. Então, aqui a questão está errada. Facinho também, né, gente? Errado, certo, certo, errado. Esse aqui foi muito legal, a ideia que a gente teve, que a gente colocou a letra da música e colocamos também o clipe da música, né? Aqui a tia Carla só vai ler a letra, mas vocês, quem teve a curiosidade, assistiu também ao clipe. Menina pretinha da MC Sofia. Menina pretinha exótica não é linda. Você não é bonitinha, você é uma rainha. Devolva minhas bonecas, quero brincar com elas, minhas bonecas pretas. O que fizeram com elas? Vou me divertir enquanto sou pequena. Barbie é legal, mas eu prefiro a Maquena africana. Como história de griot, sou negra e tenho orgulho da minha cor. Africana, como história de griot, sou negra e tenho orgulho da minha cor. Menina pretinha, exótica, não é linda. Você não é bonitinha, você é uma rainha. O meu cabelo é chapado, sem precisar de chapinha. Canto rap por amor, essa é minha linha. Sou criança, sou negra, também sou resistência. Racismo aqui não, se não gostou, paciência. Top, né, gente? O que é maquena africana? É uma boneca negra feita de tecidos africanos ou chita, que remete à cultura negra. O que é história de griot? O griot é aquele que contava histórias em forma de canções para as crianças negras. Vamos para as questões. Aqui, ó, isso aqui é a maquena africana. Vamos lá, certo ou errado? Em relação aos aspectos textuais da canção, julgue os itens de certo ou errado. No verso, minhas bonecas pretas, o que fizeram com elas? Sugere que a garota não encontra bonecas que sejam parecidas com ela. Gente, certinho, né? E agora que estão tendo algumas bonecas negras, né? Agora o pessoal está tendo essa consciência, porque antes era muito difícil mesmo. A garota que fala na canção se diverte da mesma maneira com as bonecas Barbie e Maquena africana. Não, é errado, né? A garota exalta, quando a gente fala exalta, fala muito bem, coloca para cima a autoestima da criança negra ao dizer, você não é bonitinha,
Você é uma rainha. Certíssimo. Exalta, fala super bem. A garota, por sofrer preconceito racial, mostra-se insegura e tem vergonha de ser quem é. Gente, ela não tem vergonha nenhuma de ser quem é, né? Ela até fala que tem orgulho. Um pontinho para cada questão, tranquilinho, né, gente? Tem gente que, eu não sei interpretar texto. Olha aí, é só ler. Essa aqui, a MC Sofia também estava lá, né? O eu lírico da canção é uma criança. E esse fato pode ser constatado no seguinte verso, marcar apenas uma alternativa. Canto rap por amor, essa é minha linha. Isso aqui não fala que é criança. Sou negra e tenho orgulho da minha cor. Também não deixa claro que é uma criança. Vou me divertir enquanto sou pequena. Aqui sim, né? Deixa claro que é uma criança. O meu cabelo é chapado sem precisar de chapinha. Não deixa claro que é uma criança. Também sou resistência, também não deixa claro que é uma criança. Então, a única alternativa correta é a terceira. Questão 9. Fácil. Modos verbais. Tinha que marcar se está no indicativo, subjuntivo ou imperativo. Indicativo certeza, subjuntivo dúvida, imperativo ordem. Espero que você se sinta bonita, gente, modo subjuntivo. Ó a dica que a tia Carla deu, ó, espero que. É um desejo, não é uma certeza. Então é subjuntivo. Devolva minhas bonecas, amores. Agora é uma ordem, né? Devolva, imperativo. Canto rap por amor, tá dando certeza, a pessoa canta. Indicativo, gente. Fácil ou não tava fácil? Fácil, né? Vamos para 10. Esse texto também eu amei, gente. Fala agora do Martin Luther King, que também foi um homem negro que lutou pelos ideais contra, né, o racismo lá nos Estados Unidos. Vamos conhecer um pouquinho a história dele. Parece com um zumbi aqui no Brasil. Em 4 de abril de 1968, o mundo perdia um sonhador. 5 décadas depois, as palavras do famoso ativista continuam a inspirar defensores da igualdade de direitos, sobretudo entre brancos e negros. Eu tenho um sonho. O sonho de ver os meus filhos julgados por sua personalidade e não pela sua cor de pele. Martin Luther King sempre será lembrado por seu famoso discurso e por seu grande sonho. Negros e brancos vivendo em paz, uns com os outros, liberdade e justiça, sendo desfrutadas por todos os americanos. E seus 4 filhos vivendo em um país onde não são julgados pela cor da pele, mas sim pelo seu caráter. Com tal ideal, King entrou para a história. Mais de 250 mil pessoas, incluindo brancos, acompanharam seu discurso durante a marcha sobre Washington em 23 de agosto de 1963. O objetivo de King era fortalecer os direitos dos negros e chamar a atenção para os problemas cotidianos por eles enfrentados. No dia 4 de abril de 1968, foi assassinado com um tiro na sacada de um hotel em Memphis. O autor do disparo teria motivos supostamente racistas. Em dezembro de 1999, no entanto, foi um processo civil no estado de Tennessee, chegou à conclusão de que sua morte foi planejada por membros da máfia do governo norte-americano. Em memória a King, no ano de 1983, os Estados Unidos tornaram um feriado nacional a terceira segunda-feira de janeiro. Ele havia nascido no dia 15 de janeiro de 1929. Então, a diferença do zumbi é que o dia 20 de novembro é comemorado o Dia da Consciência Negra devido à sua morte. Aqui do Martin Luther King, não. É feriado nacional devido à sua data de nascimento, né? Então, vamos fazer a interpretação. Eu achei essa frase tão linda, gente. As cores são diferentes. O respeito deve ser igual, né? Não é chocante? Achei linda. A partir da leitura do texto 4, julgue os itens e seu é. O grande sonho de Martin Luther King era o fim do racismo. Sim, né, gente? Ele até fala uma frase, que era o sonho dele, os filhos serem julgados pelo caráter e não pela cor da pele. Forte, né? Apenas os negros dos Estados Unidos admiravam Martin Luther King. Falso, fala lá que os brancos também. Martin Luther King entrou para a história mundial após ter sido assassinado devido à intolerância racial. Ele não entrou na história devido ao seu assassinato. Não está claro lá no texto que foi intolerância racial, até falaram que foi uma questão da máfia dos Estados Unidos, uma coisa assim, né? Apesar de antigos, os discursos de Martin Luther King ainda são usados por aqueles que defendem o fim do racismo. Certo. Certo, errado, errado, certo. Espero que tenham se saído bem nessa questão.
Baseando-se agora na leitura dos textos 1, 2, 3 e 4, marque a alternativa correta. Agora é só uma alternativa e a gente tinha que comparar todos os textos. O preconceito social, racial e religioso são abordados nos textos 1, 2, 3 e 4? Errado. Não fala de religioso, né, gente? Nem social. Nos textos 1, que foi do Zumbi dos Palmares, e 2, que é do Armandinho, está explícito, está claro que as pessoas que praticam preconceito não têm educação. Não fala isso no texto do Zumbi dos Palmares, né? Tanto o eu lírico do texto 3, que é a MC Sofia, quanto o personagem do texto 4, que é o Martin Luther King, sofreram agressões físicas por serem negros. Não deixa... A MC Sofia não fala que sofreu agressão física. Não fala, tá errado. Zumbi dos Palmares, do texto 1, e Martin Luther King, do texto 4, são homenageados com datas comemorativas devido às suas lutas pela igualdade racial. Gente, certo. Tia Carla, mas um foi homenageado porque morreu, o outro foi homenageado porque nasceu nesse dia, gente. Mas por que eles têm uma data para eles? Eles fizeram diferença, né, na história. Zumbi na história do Brasil, Martin Luther King dos Estados Unidos. Eles fizeram a diferença. Então, por isso que eles são homenageados, tá bom? Questão 12 e última. Assinale o tipo de futuro presente nos verbos em destaque. Martin Luther King Jr. lutaria sempre pela igualdade racial se não tivesse morrido. Isso aqui, gente, é o futuro do pretérito. É algo que poderia acontecer, mas não aconteceu. E lembra que a tia Carla deu a dica, ó, que termina em ria. Martin Luther King Jr. representará sempre a luta pelo fim do racismo. É futuro do presente, é algo que vai acontecer com certeza. Olha a frase que a tia Carla falou, amores. Eu tenho um sonho. O sonho de ver os meus filhos julgados por sua personalidade e não pela cor da sua pele. Assim finalizamos nossas atividades avaliativas do ano de 2020. Gente, é uma mistura. É uma mistura de felicidade, mas também um aperto no coração, porque eu tenho certeza que a gente vai se ver agora só nos corredores do 6º ano. Eu tenho certeza que todos vocês aí estão no 7º ano. Eu já sinto... Nossa, tô ficando emocionada. Vou sentir muitas saudades de vocês. Muitas. Obrigada por estarem comigo nesse momento tão difícil, né, gente? Não foi fácil o nosso ano. E mesmo distante, ficamos pertinho, um ajudando o outro. Meus amores, vocês fizeram a diferença na minha vida. Obrigada. Um beijo. E eu sei que vocês terão muito sucesso no 7º ano, tá bom? Lindos.